E aí galera, aqui quem está falando com vocês é o professor Felipe. Hoje nós vamos começar a falar sobre bioquímica celular, né? Nós vamos entrar agora no universo celular e saber um pouquinho a respeito das substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas que compõem as estruturas celulares. Para isso a gente precisa conhecer um pouco da bioquímica celular, né? Conhecendo a bioquímica celular vai facilitar muito o aprendizado quando nós estivermos falando da estrutura celular. Os organismos vivos, eles são compostos por substâncias inorgânicas e por substâncias orgânicas. Os componentes inorgânicos, a gente representa eles aqui, né? A água e os sais minerais. E os compostos orgânicos que vão formar a célula são representados pelos glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. A célula, né, ela vai estar composta por aproximadamente 81% de água, 12% de proteínas, 3% de lipídios, 2% de carboidratos, 1% de ácidos nucleicos e os outros 1% perfazem outros compostos, né, que a gente pode citar sais minerais, vitaminas. Então, você observar, basicamente a nossa célula é composta por água. Então, para começar, como os compostos inorgânicos, a gente vai começar falando por quê? Pela água, claro. A água está presente em todos os seres vivos. Ela é considerada como um solvente universal, pois ela consegue solubilizar uma enorme quantidade de compostos. Muitas das reações químicas, corporais e celulares dependem da água para ocorrer ou ocorrem dentro dela. Ela possui como função, né, a termorregulação, ou seja, ela consegue auxiliar o corpo regular a temperatura. A quantidade de água no corpo ela varia com a idade, né? A gente pode observar isso claramente em bebês. O bebezinho todo, aquela pelezinha toda hidratadinha, todo fofinho, chega a ser até molinho. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ressecando, desidratando, e a gente vai virando praticamente uma uva passa, né, gente? A queda da quantidade de água no corpo dos seres vivos ela pode provocar desidratação. E a desidratação pode levar à morte, porque uma vez que você não tem a quantidade necessária de água para promover as reações químicas ou transporte de gases, etc., isso pode acabar levando ao óbito. A estrutura da molécula de água ela é super importante para a função da molécula de água. A molécula de água ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, que acabam formando um ângulo de aproximadamente 104,5 na molécula de água, entre os hidrogênios. E essa estrutura acaba se tornando uma estrutura muito similar à estrutura conformacional sp3 do carbono. Então a molécula de água acaba criando um ângulo e acaba criando uma polaridade. Essa polaridade é que permite que a molécula de água acabe promovendo interações entre elas, tá? Então você acaba tendo uma região mais eletronegativa e uma região mais eletropositiva. A região dos hidrogênios ela fica mais eletropositiva, então vai ficar com cargas positivas parciais, enquanto que a região do oxigênio ela fica mais eletronegativa, com uma carga negativa parcial. Tá? Tudo isso, gente, é devido à eletronegatividade de quem? Do oxigênio. Porque ele vai acabar atraindo os elétrons para mais próximo dele, fazendo com que ele fique parcialmente mais negativo e o hidrogênio mais positivo. A molécula de água, com essa estrutura, né, ela acaba promovendo as interações entre a própria molécula de água. Então você pode observar muito bem essas interações naqueles experimentos clássicos de tensão superficial, né? Você vai colocando a água no copo até que ela forma aquela bolinha na superfície, sabe? Aquilo ali mostra muito bem a interação da molécula de água. Além disso, você consegue observar esse tipo de coisa naqueles fenômenos de capilaridade, onde você vê aqueles experimentos, as pessoas colocam aqueles tubinhos de vidro bem fininho e a água começa a subir por ali. Por quê? Porque com essa polaridade, a molécula de água consegue interagir com a parede do vidro e acaba subindo. Então, além da água, a gente pode citar como componentes essenciais os sais minerais. Então eu coloquei aqui uma série de íons, né, de série de sais minerais e suas principais funções e também as fontes que você vai encontrar esses sais minerais. O cálcio.
A formação, cálcio é responsável pela formação e manutenção das estruturas ósseas, dos dentes e participa também dos processos de coagulação sanguínea. Além disso, o cálcio faz parte dos processos de transmissão de impulsos nervosos, dos batimentos cardíacos e da regulação da contração muscular. Aonde que você vai encontrar o cálcio? No leite e seus derivados e vegetais verde escuro. Mas que vegetais verde escuro? A gente está falando de couve, espinafre, tá? Taioba. O fósforo, a sua função é a manutenção das estruturas ósseas e dos dentes também. Faz parte da molécula do ácido nucleico, né, aquele grupamento fosfato do nucleotídeo, e do ATP, que é, né, a nossa moeda energética, responsável por iniciar N processos metabólicos e N reações químicas. E você vai encontrar ele aonde? No leite, derivados, nos cereais, legumes, carnes de boi, porco, aves e peixes. O potássio. O potássio ele participa dos processos de contração muscular, ajuda na regulação da pressão sanguínea, na transmissão de impulsos nervosos, na manutenção do equilíbrio hídrico e participa da síntese de glicogênio, além de auxiliar na síntese de algumas moléculas de proteína e também no próprio metabolismo. O potássio você encontra ele em verduras, frutas, né, e a fruta mais clássica de todas, potássio, banana, leguminosas de um modo geral, carnes e também no leite. O sódio. O sódio atua na regulação do equilíbrio hídrico, ele participa na transmissão de impulsos nervosos e também do relaxamento muscular. A gente precisa do sódio para auxiliar o relaxamento muscular. Tá? Você vai encontrar o sódio onde? No sal de cozinha, tá? Que faz parte da molécula do cloreto de sódio. O cloro atua na manutenção do equilíbrio hídrico, é bem menos requisitado, então você vai encontrar ele também aonde? No sal comum de cozinha. O magnésio ele tem participação na contração muscular e é ativador de sistemas produtores de energia, tá? Principalmente nos vegetais. Você encontra o magnésio onde? Em cereais, vegetais e frutas. O ferro, por sua vez, é um componente essencial da molécula de hemoglobina e da molécula de mioglobina, que são responsáveis por auxiliar no transporte de oxigênio e gás carbônico no sistema circulatório. Aonde que você vai encontrar o ferro? Carnes, fígado principalmente, e vegetais verde escuro, como a taioba, como o espinafre, a couve e também leguminosas. Além disso, o zinco é constituinte de enzimas e hormônios que participam das principais vias metabólicas e atua no processo de cicatrização, além de participar como componente de enzimas do sistema digestivo. Onde que você vai encontrar o zinco? Carne, fígados, ovos, mariscos e também em cereais. O iodo é um componente dos hormônios da glândula tireoide que regulam o metabolismo. A sua falta pode ocasionar o chamado hipotiroidismo e seu excesso pode provocar o hipertiroidismo. Né? O hipotiroidismo tem aquele retardo do sistema metabólico, a pessoa acaba engordando. Vocês não estão me vendo aqui, mas quem me conhece sabe que eu sou meio cheinho, tá? E eu tenho hipotiroidismo. Tá? Então você consegue observar isso, dá um sono um pouco maior, se ele não está controlado. Então assim, você tem que estar o tempo todo fazendo exames e verificando se os seus hormônios da tireoide T3 e T4 estão seguindo direitinho. Você vai encontrar eles aonde? Nos peixes, frutos do mar e também no sal iodado. O flúor, eles participam da manutenção da estrutura nos ossos e também do esmalte dos dentes. Vai encontrar ele principalmente em peixes. Então, aqui a gente encerra os componentes inorgânicos que fazem parte da estrutura celular. Agora a gente vai começar a falar sobre os componentes orgânicos, tá? Então, esses componentes orgânicos, como a gente mostrou anteriormente, lipídios, glicídios, proteínas, eles são essenciais para o funcionamento celular. O primeiro que a gente vai estar falando é a estrutura responsável por liberar uma enorme quantidade de energia, e são quem? Os glicídios, né? O pecado. Né? Quem gosta de uma massa, um macarrão, tá aí. Ele vai estar em todos eles, tá? E eles são energia para o nosso corpo. Os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos, né? E para os mais velhos, hidratos de carbono, são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui no lado a gente tem um esquema aqui, ó, representando uma molécula de glicose, tá?
Funções do nosso amigo glicídio. Agem como fonte de energia para as células, tem função plástica e estrutural, participando das estruturas que compõem os seres vivos. Bom, o que é isso? O que é uma função plástica e uma função estrutural? Eles participam, gente, da estrutura da membrana das células, eles participam dos compostos, de compostos de matriz celular. Além disso, eles participam da composição química dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA, que comandam e coordenam toda a vida na célula. Então, basicamente, os glicídios eles vão estar fazendo um monte de função na estrutura celular. Os carboidratos, né, a gente vai observar, a gente pode classificar eles como monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos, né? Os monossacarídeos são os menores sacarídeos, tá? A fórmula geral dos monossacarídeos é CnH2O, N. E o N vai representar, na verdade, o número de moléculas de carbono. Aí a gente pode citar, dentro dos monossacarídeos, né, as trioses, as tetraoses, as pentoses e as hexoses. Isso varia com o número de carbonos, né? As trioses têm 3 carbonos, as tetroses 4 carbonos, as pentoses 5 carbonos e as hexoses 6 carbonos. Dentre os mais importantes, a gente pode mostrar aqui, ó, as pentoses, tá? Aí a gente tem aqui a ribose, que faz parte da molécula de RNA, e a desoxirribose, que faz parte da molécula de DNA, elas são pentoses, e aqui as hexoses, a glicose, a frutose e a galactose, que são responsáveis por produção de energia. Então eu coloquei uma tabelinha aqui para mostrar o papel biológico de cada uma. Então você que está aí estudando, né, pode dar uma olhadinha nessa tabela que vai facilitar na hora dos estudos, tá? Então aqui, ó, pentose, ribose e desoxirribose. Como eu já falei, papel biológico dela, matéria-prima necessária para a produção do RNA. Desoxirribose, matéria-prima necessária para a produção do DNA. As hexoses, a gente tem a glicose, que é a molécula mais usada pelas células na obtenção de energia, fabricada através do processo, né, de fotossíntese e é abundante nos vegetais e no mel. A frutose desempenha papel também fundamental no sistema metabólico, tá? E é encontrada principalmente nos frutos. Também tem uma quantidade enorme de energia aí para ser liberada. A galactose é um dos monossacarídeos componentes da lactose do leite e também tem um papel energético. Os carboidratos, como eu já falei, né, os oligosacarídeos são aqueles carboidratos formados por mais de 10 monossacarídeos, tá? Então a gente de 2 até 10 a gente vai falar que é um oligosacarídeo. Os mais comuns oligosacarídeos que a gente vai citar aqui são os dois, né, os de dois monômeros de carboidratos, e a gente chama eles de monossacarídeos, tá? Ou disacarídeos. Aqui eu coloquei uma tabelinha dos disacarídeos e o seu papel biológico, né? Os disacarídeos mais comuns e mais importantes são a sacarose, que é a junção de uma glicose mais uma frutose. Ela ocorre abundantemente em alguns vegetais, como cana-de-açúcar e beterraba, e tem papel energético. Quando você vai comer, né, as suas enzimas, a amilase salivar e as outras amilases, elas vão romper essa ligação, separando a glicose da frutose, disponibilizando isso para o seu organismo. A lactose, ela na verdade é a ligação dos monossacarídeos glicose e do monossacarídeo galactose, tá? Que encontra no leite. Ambos têm papel energético. E a maltose, que é a glicose mais glicose, ela está presente nos cereais, tá? E derivados do malte. E também tem papel energético. Os polissacarídeos são polímeros formados por mais de 10 monossacarídeos. Dentro dos polissacarídeos, a gente pode falar sobre o amido, a celulose, o glicogênio e a quitina, que são os mais importantes, né? A celulose é um polissacarídeo estrutural, ela é encontrada nas plantas, onde participa da constituição da parede celular. A celulose é um tipo de polissacarídeo que nós não conseguimos degradar, né?
Ah, por que a gente não consegue degradar? Apesar da celulose ela ser um polímero de glicose, o tipo de ligação que ocorre na celulose, as nossas enzimas não rompem. Então, se você pegar uma folhinha de alface, enrolar essa folhinha e engolir ela, meu filho, ela vai sair lá do outro lado inteirinha. Na hora que você estiver fazendo as coisas lá dentro, você vai ver aquela folha de alface se abrindo, tá? A quitina. Outro exemplo dentro da celulose é quando você come aquele sanduichão lá cheio de milho verde, não mastiga aquilo direito. Quando você vai fazer suas necessidades, você vai ver aquele monte de carocinho de milho lá, né? A quitina também é um polímero de carboidratos, só que ele está presente com grupos, né, de amino, e ele ocorre na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, para aumentar a proteção desses insetos. Tá? Então, aranhas, crustáceos, formigas, artrópodes, de um modo geral, eles vão ter um exoesqueleto de quitina que protege ele contra o ataque dos organismos e serve como mecanismo de estrutura do corpo dos insetos. O amido, por sua vez, ele é encontrado nas plantas, né, como função de reserva, né? Então, na batata, nas raízes, de um modo geral, os tubérculos vão armazenar uma enorme quantidade de amido. E o glicogênio é encontrado nos fungos e animais e também tem função de reserva. Ok? Os lipídios, né, que nós vamos começar a falar agora. Os lipídios possuem função energética e também função estrutural, né? Então, os lipídios podem ser utilizados tanto como fonte de energia, mas também fazem parte da estrutura celular. Eles representam a maior quantidade de energia que os carboidratos. Porém, eles são a segunda fonte de energia do organismo, uma vez que para você conseguir quebrar o lipídio, você precisa disponibilizar muito mais energia. Né? Enquanto que os glicídios, a quebra deles é muito mais fácil, a via é muito mais tranquila de promover a quebra e a liberação de energia. Os lipídios eles são formados por uma molécula de glicerol, aqui, ok? Ligada a 3 cadeias de ácidos graxos. 1, 2, 3 cadeias de ácidos graxos. Essas cadeias de ácidos graxos, elas são uma cadeia de carbono, tá? E aqui uma região ácida. Os lipídios, eles são insolúveis em água, uma vez que eles são apolares. Tá? Com relação à sua classificação, os lipídios são classificados em lipídios simples e lipídios complexos. Os lipídios simples possuem em sua composição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, enquanto que os lipídios complexos, eles possuem sua composição, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles possuem nitrogênio, fósforo e enxofre. Né? Dentre esses lipídios, simples, a gente pode citar os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, as ceras, como a cera do ouvido, a cera da colmeia de abelha e a cera das cascas de frutas, né? E os hormônios esteroides, né? Como os hormônios sexuais, os hormônios corticoides e o colesterol. O colesterol, quando em excesso, tá? O LDL, né? Porque a gente vai ter dois tipos, né? Basicamente de colesterol, o LDL e o HDL. Tá? O LDL, quando em excesso, ele pode começar a depositar nas artérias, causando o que a gente chama de arteriosclerose ou infarto do miocárdio. Bom, podemos observar aqui neste vídeo, tá? Aqui nós temos, na verdade, o vídeo vai demonstrar o processo de deposição do colesterol, LDL, nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Ele vai sendo levado pelos vasos sanguíneos. Então você pode observar que com o excesso desse LDL, o que vai acontecendo? Ele começa, vez ou outra, a esbarrar na parede. E eles acabam por promover uma pequena aderência na parede. Como são vários, eles vão acabando por promover um agarrado no outro, eles vão formando um processo de deposição na superfície da parede do vaso sanguíneo, tá? Na superfície da artéria ou de uma veia.
Esse tipo de coisa acontece muito mais nas veias do que nas artérias, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão se depositando, olha só como mostra o vídeo, tá? Esse depósito vai crescendo, e ele pode, inclusive, promover uma obstrução completa ou parcial do canal, tá? Então, esse tipo de coisa pode acabar promovendo, né, um infarto do miocárdio, né, pois o sangue não vai estar sendo levado para o próprio coração, tá? Aí mostrando uma exemplificação, né, das veias do próprio coração sofrendo entupimento, o que acaba levando ao infarto. Bom, os níveis aceitáveis do colesterol LDL de acordo com a American Heart Association, aí você tem aqui os níveis de colesterol menor do que 100 mg por decilitro de sangue, seria o ideal. De 100 a 129 mg por decilitro, é próximo ou acima desse valor também, é considerado um valor bom. Tá? De 130 a 159 ele já é tido como limítrofe. De 160 a 180 ele já é tido como alto, e a partir de 190 é tido como muito alto, o que já pode promover, né, um risco de sofrer um infarto. As proteínas também são outro componente orgânico essencial para o corpo humano. São substâncias orgânicas mais abundantes nos seres vivos, né? A água é o inorgânico mais abundante, mas as proteínas são o componente orgânico mais abundante. Possuem função estrutural, porque fazem parte de proteínas que vão dar estrutura da membrana, podem, além de enzimas, né? Função enzimática, que vão promover processos de digestão, entre N processos hormonais e também imunológico, entre outras funções. São formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas vezes enxofre. A unidade formadora das proteínas são os aminoácidos. Cada aminoácido é composto por um carbono, chamado de carbono alfa, tá? Que é esse carbono aqui. Esse carbono alfa ele está ligado a um grupamento amina, aqui, e um grupamento de ácido carboxílico, ou grupamento carboxila, do lado de cá. Junto nesse carbono alfa, a gente tem um radical. Esse radical são as variações das proteínas. Cada tipo de proteína tem um radical diferenciado. Os aminoácidos são unidos entre si pelas chamadas ligações peptídicas e podem ser classificados como dipeptídeo, tetrapeptídeo, oligopeptídeo, polipeptídeo. Tá? Como eu já falei, as ligações entre os aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas, e essas ligações peptídicas elas vão acontecer dessa forma. O grupo hidroxila do ácido carboxílico, aqui ó, tá? Então você tem aqui o grupo hidroxila do ácido carboxílico deste aminoácido se liga a um dos hidrogênios do grupo amina, aqui, do outro aminoácido. Essa ligação é uma ligação por desidratação, porque a retirada de uma hidroxila e de um hidrogênio saindo a água, tá? Então você tem aqui a retirada da molécula de água. Então um dos carbonos de um aminoácido agora está instável, porque ele está fazendo apenas 3 ligações, ó, 1, 2, 3. E o mesmo está acontecendo com o nitrogênio do outro aminoácido, que está fazendo só 2 ligações, ele precisaria fazer 3 ligações. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a chamada ligação peptídica, que é uma ligação covalente entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do outro. Essa é a ligação peptídica. Então isso vai acontecer várias e várias vezes, né? Aqui, ó, daqui para cá você vai ter a ligação com um outro aminoácido e daqui com um outro aminoácido, e essa cadeia vai crescendo, crescendo, crescendo. Os aminoácidos eles são classificados como aminoácidos naturais, que são aqueles produzidos por seres vivos, e os aminoácidos essenciais, que são que o ser vivo não pode produzir, portanto ele deve ser obtido através da alimentação, tá?
A lista desses aminoácidos, eles variam de espécie para espécie. Então, por exemplo, os aminoácidos essenciais de um bovino não são os mesmos de um humano, nem de um caprino, nem de um suíno. Então, a gente se alimentando de carnes e de vegetais, nós conseguimos esses aminoácidos. A lista de aminoácidos que nós temos aqui, aproximadamente são 20 aminoácidos que vão compor todas as nossas proteínas. Como eu falei com vocês, o aminoácido, aqui você vai observar, esse aqui é o aminoácido, esse aqui, cada um, a valina, leucina, triptofano, mas se você observar, o radical é basicamente o mesmo, olha, o radical é um grupamento amina ligado com um grupamento ácido carboxílico, tá? E você tem o radical, o que vai mudando são os radicais, então você tem o carbono alfa, sempre um carbono alfa ligado a um radical, ligado a um grupamento amina e ligado a um ácido carboxílico. Tá? Aqui no canto você tem os aminoácidos essenciais humanos, por exemplo, a fenilalanina, histidina, isoleucina. Essa lista aqui é uma lista de aminoácidos que nós não produzimos. Para isso nós precisamos nos alimentar de carnes, leguminosas, tá? Que são alimentos que vão possuir essas proteínas. A estrutura da proteína, ela pode variar entre primária, secundária, terciária e quaternária. A proteína chamada de proteína primária corresponde aos números, 3 sequências de aminoácidos. Tá? Então você vai ter aqui, aminoácido, 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 aminoácido. Se você observar, o que vai estar? De forma linear. Essa fita de forma linear é chamada de cadeia primária. Os aminoácidos, eles vão começar a estabelecer entre si pontes de hidrogênio. Assim que eles estão sendo produzidos, eles começam a interagir entre si. Essa interação entre si acaba dando uma estrutura conformacional. Essa primeira dobra na estrutura conformacional, espiralada, acaba sendo chamada de estrutura secundária da proteína. Essa estrutura secundária ela pode começar a dobrar em torno de si, gerando uma conformação tridimensional. Isso é chamado de estrutura terciária. A estrutura quaternária corresponde à associação de 2 ou mais estruturas terciárias. Então essas estruturas terciárias vão interagindo entre si e formam uma outra molécula muito maior, proteica, como por exemplo a hemoglobina, a insulina, que são moléculas bem maiores com estruturas quaternárias. Outras proteínas importantes do nosso organismo são as chamadas enzimas. Elas são essenciais porque elas vão acelerar reações químicas. Tá? Quando a gente fala de enzima, o que uma enzima faz? A enzima ela vai acelerar, às vezes, um processo que demoraria horas para acontecer, ele vai acontecer em segundos ou minutos. O que uma enzima faz? Ela se liga no substrato, tá? E acelera a reação química, seja para fazer uma ligação, seja para fazer uma quebra. Tá? O mecanismo de ligação da enzima ele é específico. Uma enzima vai atuar sempre no mesmo tipo de molécula. Por quê? Porque ela trabalha com especificidade, ou seja, ela é específica, como uma chave. Tá? Então você tem o que nós chamamos de modelo chave-fechadura. A enzima ela vai ligar especificamente, aqui é a enzima, ela vai ligar especificamente uma determinada molécula, ao qual ela tem o chamado sítio de ligação, que é essa estrutura no qual a molécula se liga perfeitamente. As enzimas elas podem variar, o seu processo de ação de acordo, por exemplo, com a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade da reação enzimática. Porém, como ela é uma proteína, as enzimas, a temperaturas acima de 40 graus, podem começar a fazer com que essas proteínas se desnaturem. Então, por isso que febres elevadas, você não pode deixar. A febre chegou em 39, 39,5, obrigatoriamente vai ter que tomar um medicamento e tentar abaixar essa febre. Porque a partir dos 40 graus, as proteínas começam a sofrer desnaturação e vão perdendo a sua função. Outra coisa que acelera a velocidade das reações é o pH. Cada enzima vai trabalhar num pH específico, que ela é estruturada para funcionar. Por exemplo, a pepsina é uma enzima que funciona em pH mais ácido, enquanto que a tripsina funciona em pH mais básico.
E a ptialina, que é a enzima, né, da saliva, ela funciona em pH neutro. Cada uma tem uma atuação, né? No caso da pepsina quebra proteínas, a ptialina ela degrada amido, a tripsina também degrada proteína. Então, mas cada uma tem um pH diferenciado que ela atua. Tá? Outra coisa que acelera, é claro, a ação enzimática é a concentração de substrato. Quanto mais substrato você tiver, mais ela vai atuar. É claro que chega um ponto, se você tiver muito substrato, a velocidade da reação não vai mudar mais e ela vai estagnar, tá? Porque você chegou ao limite do número de enzimas. Se você aumentasse de novo o número de enzimas, poderia subir a velocidade da reação. As proteínas ainda atuam na imunização, né? Por quê? Porque as proteínas são, uma das formas de imunização é a produção de anticorpos. Como assim? Os anticorpos são proteínas produzidas por linfócitos, cuja função deles é se ligar em células ou compostos tentando inativar suas funções. Tá? E a gente pode classificar esse processo de imunização de dois tipos. Imunização ativa, quando o organismo aprende a fabricar os anticorpos, tá? Ou pegando a doença ou vacinando. E a imunização passiva, quando esse organismo recebe os anticorpos prontos, seja na amamentação, seja no soro ou na placenta. Tá? Bom, então, com relação a proteínas, era isso. As vitaminas são compostos encontrados basicamente em muitas frutas, verduras, legumes, né? Eles são necessários em pequenas quantidades, porém são indispensáveis para o funcionamento do corpo. Atuam como reguladores das reações químicas e podem ser classificados em dois tipos, tá? Lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis são aqueles tipos de vitaminas que se dissolvem em lipídios. Aí, como exemplo, a gente tem a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. E as hidrossolúveis, que se dissolvem em água, como a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Aqui nós temos uma tabela mostrando, né, as vitaminas e suas fontes e os benefícios. A vitamina A, né, seu precursor, né, o beta-caroteno, oriunda, né, você vai encontrar no fígado, leite, cenoura, milho, sal, ervilha, couve, mamão, laranja, a gema do ovo, queijo, manteiga, né? O beta-caroteno, que é um precursor, você encontra nas cenouras, nas folhas verdes, no brócolis, batata doce, abóbora e no damasco. E os benefícios ajudam na formação da pele, promove o desenvolvimento dos ossos, dentes, cabelos e também melhora a capacidade visual. As vitaminas do complexo B são encontradas no arroz integral, no fígado, na soja, no frango, peixes, ovos, espinafre, batata, banana e pães integrais. Atua no desenvolvimento do sistema nervoso e na atividade metabólica. A vitamina C é encontrada no brócolis, couve, pimentão, morango, batata, manga, espinafre, tomate, acerola, né? A laranja, no kiwi, caju e goiaba, entre outros, e aumenta a absorção de ferro e a resistência a infecções, pois acelera o processo de cicatrização também. A vitamina D é encontrada em peixes, fígados de boi e de porco e na gema do ovo. E ela previne o raquitismo, enfraquecimento dos ossos e ajuda na formação dos dentes. A vitamina E é encontrada em óleos vegetais, nozes, no germe de trigo, cereais integrais, gema do ovo, manteiga, fígado, soja, brócolis, espinafre. Evita anemia, reduz o risco de doenças do coração, protege a membrana celular e é um poderoso antioxidante, diminuindo o aparecimento de radicais livres. A vitamina K, por sua vez, ela vai ser encontrada no alface, fígado de porco, feijão, iogurte, gema de ovo e algumas algas. Assim como o cálcio, a vitamina K é essencial para o fortalecimento dos ossos. Por último, a gente vai falar do componente orgânico, que é os ácidos nucleicos. Eles comandam atividades celulares, tá? São a base dos caracteres hereditários, são conhecidos por dois tipos, né, o DNA ou ADN em português, né, que é o ácido desoxirribonucleico, o RNA ou ARN, que é o ácido ribonucleico. Eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos, e cada nucleotídeo é formado por um grupo de fosfato, um açúcar chamado de pentose e uma base nitrogenada.
Então aqui a gente tem o detalhe de um nucleotídeo, tá? A gente tem aqui dois tipos, né? As bases chamadas de bases púricas e as bases chamadas de bases pirimídicas. O que determina uma e a outra são, na verdade, a estrutura da cadeia, tá? A diferença entre o DNA e o RNA: o DNA ele vai ser formado por uma estrutura de uma dupla hélice, tá? O açúcar que forma a estrutura do DNA é a desoxirribose. As bases nitrogenadas encontradas é adenina, timina, citosina e guanina. A localização deles é no núcleo, no cloroplasto e mitocôndrias. O RNA, já é na espécie humana, nos animais, é encontrado na forma de hélice simples. O açúcar é uma ribose, tá? E as bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina. E você vai encontrar elas tanto no núcleo quanto no citoplasma, onde vai auxiliar nos processos de síntese proteica. Aqui mostrando novamente, né, a estrutura do DNA, é uma fita de dupla hélice, tá? Você pode observar aqui, enquanto que o RNA é uma fita simples. Outra diferença está relacionada ao açúcar da cadeia. Aqui o açúcar é uma desoxirribose, aqui o açúcar vai ser uma ribose, tá? E as diferenças, né? Vai ter cisteína tanto no RNA quanto no DNA, guanina tanto no DNA quanto no RNA, adenina também, e timina vai estar presente no DNA e uracila vai estar presente no RNA. Bom, era isso que a gente tinha para conversar a respeito né, da bioquímica básica, apresentando as moléculas para vocês. E a partir de agora, né, isso vai facilitar a compreensão das estruturas celulares, que a gente vai começar a falar isso na nossa próxima aula. Deixa o joinha e inscreva no canal.